Então, muito obrigada, Márcio, pela sua contribuição, realmente excelente, e nos traz as reflexões, principalmente, né, das questões de políticas de apoio e regulamentações. Então, eu vou abrir agora para a plateia, para os que quiserem iniciar fazendo as suas perguntas, para que a gente possa aproveitar bastante, né, a presença aqui dos nossos debatedores. Pois não, Cal? É mais uma comunicação. O evento está sendo gravado e vai virar um recurso educacional aberto. Então, aquelas pessoas que não puderam comparecer, os colegas de vocês, os professores, eles podem entrar e depois buscam a certificação na nossa plataforma. Então vai ser uma atividade de extensão, vai ter uma avaliação, né, que mostra que eles assistiram e vão ter a certificação. Mas, Ângela e Márcio, né? Eu acho que se casa muito essa discussão que é anterior àquela minha apresentação, e que a lógica era organismos internacionais, como é que vivem. Nesse momento, eu tive a sorte, a honra de estar em 2 organismos, né? Óbvio que ter estado há 4 anos na UFRN e no LAIS me ajuda muito, né? Eu ter chegado a ser convidado na OMS, né? Não é pelos meus belos cabelos grandes que isso aconteceu, né? É porque eu tive a oportunidade de desenvolver coisas e ser reconhecido. Então, o que eu tentei mostrar é a importância para os organismos internacionais daquilo que o Márcio falou, desse grande desafio que é, num mundo que está menos internacionalizado, né, em que a gente tem desde o terraplanismo, né, até a campanha da não vacinação, porque todas essas bobagens que a gente tem ouvido, que fazem com que o processo de internacionalização não colonialista, ela faz justamente essa característica. Eu queria que vocês falassem um pouco, eu tentei trabalhar, principalmente no recurso educacional, o problema do colonialismo do conhecimento. Como é que vocês veem esse risco que a gente correu na internacionalização, dela ser transformada numa colonização de novo tipo, né? E hoje esse caminho que parece tão equivocado de que queremos ficar sozinhos, principalmente num mundo em que, quando a gente olha de um dia para o outro, o corona vai para todos os lugares, ele não tem fronteiras, é o corona sem fronteiras, né? A gente estabelece fronteiras e a gente não consegue mais segurar essas coisas. Professores, obrigado pela apresentação, foi muito interessante, e agradecer também esse movimento nesses 8 anos, né, tanto da reitora como do Márcio, ali sempre de portas abertas para todos os processos que a gente tem desenvolvido, né? Eu queria colocar uma questão, pensando na discussão também do próprio tema do evento, que fala da formação para a vida e essa dimensão também do ensino à distância ou usando as tecnologias da informação, né? Eu acho que também um desafio que fica para a gente pensar em termos de estratégia, né, para esse momento, muitas vezes a gente pensa a internacionalização com essa questão de tem que ir a determinado lugar e fazer os contatos, fazer o movimento para construir uma relação, né? Só que muitas vezes a gente também pode construir essa relação antes de firmar uma parceria concreta, ou para poder até concorrer a editais ou a movimentos, ela podia começar justamente aproveitando as tecnologias da informação, né? Só que um desafio que a gente tem é justamente a qualidade das tecnologias, né? A gente tem tido uma redução de custos, por exemplo, para bancas, então a gente não tem mais conseguido trazer professores para as bancas. E aí você tem que fazer por videoconferência, né? A universidade institucionalizou isso, você coloca que a banca é por videoconferência, a pessoa participa, mas, por exemplo, a gente não tem uma plataforma unificada para a gente, um ambiente para a gente fazer a interação. Então, é sempre uma incógnita. Você tenta 1000 plataformas, 1000 tecnologias, Skype, Whereby, não sei o que e tal, rezando para que não caia no meio da... Ou então, um dos participantes tem 2, o outro cai, depois volta, aí para um tempo, espera. Então,
a gente sempre faz essas atividades num tensionamento. Eu tive uma experiência na Unicinos com a tecnologia da Adobe, não é a melhor, mas funcionou. A gente conseguiu fazer todo ano um seminário internacional, onde tinha 5 ou 6 sedes, e a gente usava a plataforma, e aí em cada sede lá acontecia como se fosse presencial. Tinha os apresentadores do local, tinha o público todo da universidade assistindo, mas também no vídeo tinha os outros colegas interferindo, que também tinha outra sala lá, com outros ambientes. Então, a gente conseguia fazer 2 dias de evento, né, com esse movimento. Mas também tinha quedas, caía, conexão, etc. Mas eu acho que um desafio que a gente pode pensar como universidade, Laís e tudo mais, como é que a gente podia desenvolver, não sei se uma coisa própria ou que tipo de parceria, que a gente conseguisse qualificar esses movimentos. Por quê? E aí eu concluo que estou falando muito, mas a gente tem aulas na pós-graduação. Eu tenho um colega que faz parte da cooperação que está lá na Espanha. Ele poderia, como eu tento fazer isso por Skype, entrar na minha aula, participar dentro do meu programa de disciplina, como eu participo de outros, e ele entrar no meu e a gente fazer uma troca que muitas vezes não precisa da ida até lá, mas a gente constrói durante o semestre no currículo a participação internacional dentro de uma disciplina, eu dentro da dele. Quer dizer, a gente pode alternar momentos qualitativos presenciais fortes com esse movimento, né, usando as tecnologias. Mas o desafio está nisso, dessa interoperabilidade de uma plataforma ou de uma... Então, eu penso assim, o que é que a gente podia, né, pensar em termos de, somente de transmissão em streaming, né, em vídeo, ao vivo, que podia ser um desafio para a gente pensar como universidade, né, porque se a gente tivesse algo desse tipo, teria mais segurança na hora de fazer esses movimentos, porque teria uma plataforma que todo mundo podia trabalhar. Então, eu coloco essa provocação aí para que vocês podemos pensar juntos, né? Bom, primeiro a pergunta do Caô, com o risco da colonização. Realmente é um risco iminente. Se nós assumimos tudo depende da postura, da nossa postura como pesquisadores, né? Se nós assumimos que queremos cooperar ou queremos interagir apenas com os grandes centros, nós corremos esse risco muito mais, porque é claro que os grandes centros têm uma força de produção e uma força econômica muito maior, né? Mas muitos dos nossos projetos de cooperação internacional são efetuados com universidades, não digo menos importantes, mas que não têm uma posição no topo dos rankings, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quase todas as universidades brasileiras têm feito acordos com a China através do Instituto Confúcio. Nós nunca fizemos. Por quê? A nossa visão é sempre de que o Confúcio é um instituto bastante invasivo, né? Ele traz muita coisa para a universidade, mas ele é que faz. Então, não tem muita interação. É como se nós tivéssemos uma ilha chinesa lá no fundo. Deixamos de cooperar com a China? De forma alguma, né? A gente tem acordos com universidades menores que nos enviam alunos e que, esporadicamente, recebem alunos nossos também, né? Então, essa é a nossa visão para driblar um pouco isso. Mas sempre nós atuamos com base naquilo que quer o pesquisador. É claro que se o pesquisador quer fazer uma experiência com uma grande universidade, ele não é impedido disso, muito pelo contrário, isso é bom também, né? Mas toda a experiência que já vem dessas iniciativas pessoais, que já vem de conhecimentos anteriores, são incentivadas nesse momento para o estabelecimento dos planos de trabalho, dos acordos. Não sei se vocês notaram numa das apresentações que a Ângela mostrou aqui, que o nível dos acordos diminuiu, porque a gente está procurando qualificar mais do que quantificar os acordos. Isso, aliás, está expresso no nosso plano estratégico. Então, não tem problema perder alguns acordos. É porque eles não estavam funcionando, né? E com relação ao uso das tecnologias, de fato, a gente tem muitos problemas, tem soluções variadas.
Nós utilizamos muito entre os gestores de relações internacionais uma plataforma do governo, que é a RNP, se não me engano, que tem funcionado satisfatoriamente. A gente faz grandes reuniões, amanhã mesmo temos uma, e vamos utilizá-la. Funciona, não cai. Às vezes as pessoas têm dificuldade para a conexão inicial, mas funciona bem. Eu acho, Jussiano, eu não faço, não estou nessa área das tecnologias, né? Eu sou um usuário e vejo a aceitação que os nossos sistemas têm pelas universidades que utilizam. Sempre tem algum colega pedindo acesso a mais coisas, como que funciona isso, como que funciona aquilo. Então, eu acho que a UFRN tem um protagonismo nessa área e tem condições de fazer isso que você está pedindo de forma bastante segura, né? Eu acho que a gente só precisa sensibilizar as pessoas certas nesse processo, né? Porque a gente tem como ter uma solução própria para isso. Desse ponto aqui que Márcio falou agora, o nosso POP, okay, Centro de Convivência, tem a primeira sala e a mais, digamos assim, competente sala. Eu estou ignorando aqui a CEDIS, tá certo? A gente já usa muitos espaços da Secretaria de Educação à Distância, que também tem uma competência bastante boa, não é, dessa questão das tecnologias de informação e comunicação, mas o POP-RN aqui, que é RNP, né, um ponto de presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é um local bastante... Mas assim, nem tudo pode ser lá, porque é uma sala que tem as condições, e assim, no problema você tem os técnicos, as pessoas que trabalham com a RNP e vai desimpedir para a questão começar. E eles dão apoio à universidade. Nós criamos várias salas de videoconferência na universidade, e no começo só tinha uma lá e uma lá no NEPS, eu acho. Depois a gente foi habilitando. Mas também a Secretaria de Educação à Distância, que foi também uma das secretarias, um dos setores, que eu lembro, inclusive, no programa Reúne, que eu coordenei, quando era vice-reitora, um dos projetos estratégicos está lá como programa estratégico dentro do PDI, nosso plano de desenvolvimento, era fortalecer infraestrutura, inclusive, ter bastante equipamento para essa área de tecnologias de informação e comunicação. Podemos melhorar, esse é o debate, né? E aí são as pessoas da área de TI, Laís, IMD, esse povo mesmo que tem que trabalhar para aperfeiçoar esses mecanismos. Acho que a tendência é a gente trabalhar cada vez mais, e veja isso há 5 anos atrás, 2 anos atrás, o quanto a gente usava muito menos. Hoje, muita reunião, não é por causa de corona, mas muita coisa a gente faz sem viajar, né? Se quiser, faz. É só organizar. Eu mesmo, no tempo que estava na Andifes, eu fiz muita reunião sem sair daqui, da diretoria. Não dava para ficar viajando o tempo todo. Então, acho que tem que aperfeiçoar e usar cada vez mais. Eu acho que a ICDE aqui vai ser um grande estímulo. O ESUD, daqui a pouco, é um estímulo para a gente estar discutindo e avançando no aperfeiçoamento das tecnologias. Quanto a essa primeira questão do colonialismo, eu acho que, primeiro, sempre defendemos que nós temos que ter, enquanto instituição, universidade, autonomia para decidir a internacionalização que nós queremos fazer. E não é fácil. Vejam as críticas que nós fizemos e ainda repetimos que nós tínhamos sobre o Ciências Sem Fronteiras. Qual era a crítica que nós sempre fizemos ao Ciências Sem Fronteiras? Tudo era decidido lá pelo CNPq e pela CAPES. A gente ouvia falar depois que o aluno ia para aqui, para acolá, etc., porque a gente não opinava. Agora, o print, né? Nós reclamávamos, mas aprendemos a dizer o que queremos, né? Assim, exercer a autonomia.
né? E agora, nesse edital do print, participamos aí, como Andifes, de várias reuniões de apresentação da CAPES. A palavra solidariedade não aparecia. Lembram? Quem participou dessas reuniões? Não aparecia solidariedade, e nós reafirmamos, enquanto universidade, que solidariedade, sim, mas assim, você tem que escolher áreas e o idioma é inglês e etc. Fizemos propostas e certamente os professores vão para os países, né, os pesquisadores vão para os países de língua inglesa. Isso elimina as outras possibilidades de internacionalização e de cooperações? Não. Vai caber, então, à universidade, até porque o print é muito mais exclusivamente, né, para pós-graduação, e nós precisamos internacionalizar desde a graduação. Nós precisamos ter políticas e escolhas e diretrizes para a internacionalização para os alunos de graduação. E nisso a gente tem que buscar o financiamento, o apoio e fazer as escolhas certas. Políticas como a que nós aprovamos, planos, têm que dar essas diretrizes para que a gente direcione para a qualidade e para a solidariedade. Eu acho que esses são os grandes critérios macro para que a gente não fique à mercê do colonialismo, que, pelo que Márcio apresentou, cada vez estará mais forte, a depender da conjuntura política que se desenha no mundo hoje, dos domínios e dos dominantes e dos dominados. Essas coisas estão cada vez mais fortes, como os mapas aí que você apontou. Então, a autonomia da universidade é uma coisa muito importante para a gente seguir defendendo e embasando as nossas políticas, e, com isso, a gente discutir e evitar colonialismo, embasando uma política tão séria que nos garante, com certeza, mais qualidade para a educação superior. Só complementando, Luciano, tem também possibilidades de parceria com relação a experiências colaborativas à distância, né? Tem algumas já bem consolidadas, que funcionam inclusive lá em Pernambuco, que é o COIL. E a gente pode colocar vocês em contato. Uma primeira vez tentamos levar o pessoal da CEDIS para um encontro com eles, mas, na época, a avaliação foi que ainda não cabia nos nossos projetos, mas a gente pode tentar novamente. Nós vamos abrir para mais duas perguntas. Nós temos o Ricardo e agora o Alexandre. Primeiro, Ângela, parabéns aí pela apresentação. É muito bom ver a reitora falando. A gente fica com saudade, viu, Ângela? O reitor atual é muito bom, mas o reitor atual é muito bom, mas é sempre bom a gente ver a reitora falando. É muito importante a gente ver a construção da universidade. E eu acho que, para os alunos que estão aqui, quando vai falando, a gente começa a entender como é que as coisas chegaram onde está, porque às vezes a gente olha e não entende, né? Poxa, mas como é que chegou nisso? Não, teve uma construção toda de um projeto de internacionalização que está no PDI. Eu não decorei as páginas todas do PDI, mas já li um monte, porque a gente tem que colocar bastante nos projetos que a gente faz, né? E uma coisa que a gente está fazendo, a gente vê realmente a importância da Secretaria de Relações Internacionais, Márcio. Eu falei um pouco isso na minha fala ontem, mas para que a universidade consiga consolidar. Então, acho que a secretaria está bem azeitada. Mas a minha opinião como professor da universidade é que, e como pesquisador também, é que os pesquisadores, Renata, eles vão desenvolver os projetos no âmbito da universidade pública. Eu não posso falar pela universidade privada, porque eu sei que o pessoal das instituições privadas, algumas desenvolvem pesquisa e tem uma política diferente da nossa. Então, não dá para a gente comparar uma coisa com a outra, são comparações diferentes, mas nós sempre interagimos com os colegas das instituições privadas. Pelo contrário, eu acho que o somatório das energias é sempre positivo.
Mas no caso da universidade, da nossa universidade e de outras universidades, mas principalmente a nossa, que é o mundo onde eu estou mais inserido, os nossos pesquisadores, eles sabem fazer uma pesquisa, são muito competentes, mas eles não sabem cobrar pela pesquisa. Né? E, por exemplo, vou dar um exemplo disso aí. Nós fazemos o projeto de pesquisa, mas a gente esquece de colocar, por exemplo, na pesquisa um item de internacionalização. Eu pergunto hoje, qual projeto de pesquisa não precisa atuar de maneira internacional? Então, se a gente fizer uma média hoje dos projetos da universidade, os projetos que, com exceção dos projetos do laboratório, porque eu estou falando isso por experiência própria, eu não sabia. E aprendi a fazer. Então, eu acho super importante que dentro da universidade, no PAP ou em outros momentos, por exemplo, esse item internacionalização esteja lá e lembrando ao pesquisador que ele pode, junto ao órgão de fomento, pleitear a questão da internacionalização. Então, hoje, todo projeto que a gente vai aprovar, seja no Ministério da Saúde ou em outro lugar, nós temos interesse em desenvolver esse projeto junto com vocês, mas queremos ser contemplados nessa área de internacionalização. Por quê? Para que a gente consiga fortalecer a pesquisa, para que a gente consiga colocar o Brasil pautando política pública no eixo da saúde global. Então, isso a gente pensa que tem pesquisador que ele fica com receio de pautar isso. Mas, na verdade, os órgãos de fomento eles querem fazer isso. Por exemplo, eu já encontrei com um colega da ABED, eu acho que em 2 momentos. Aí. Eu tive agora num estágio pós-doutoral de 30 dias em Portugal e fui fazer um talk lá com o pessoal da Lina Morgado. E você estava, não sei se você estava no primeiro dia, mas teve um outro momento onde a gente estava discutindo e esses momentos eles são importantes. Do contrato também estava em Dublin e estava lá. Então, assim, isso, já não consegue, né? E assim, com relação ao que o Jussiano colocou, então eu acho, Márcio, eu não sei se já tem essa perspectiva da gente ter dentro do PAP ou em outro momento. O PAP ele é bom e é ruim. Ele é bom porque ele discute a instituição e é ruim porque só acontece para aqueles que estão entrando. Eu não lembro de ninguém que pode fazer, mas eu não sei se o pessoal proativamente vai fazer. Então, eu fiz só quando eu entrei, mas depois eu não quis mais fazer. Mas não é uma política institucional a gente trabalhar com formação de pesquisador, né, para discutir dentro dos projetos de pesquisa aquilo que é estratégico para a instituição. Não é crítica, não, é uma avaliação minha, porque eu aprendi isso depois. Então, como é que a gente pode, na Secretaria de Relações Internacionais, pautar isso? A outra questão, Ângela, que você fala muito bem, eu acho, e esses dias eu andei dando umas recomendações lá para a Reitoria de Planejamento, eu sempre coloco mais no sentido de somar, o nosso CIPAC ele é fantástico. Mas quando eu cadastro um projeto e eu cadastro as metas do projeto, eu não tenho formalmente como dizer essa meta está relacionada ao item, ao objetivo tal da Agenda 2030. Isso é super importante, porque na hora que eu for quantificar, no próprio relatório das atividades docentes do pesquisador, ou seja na área de ensino, pesquisa e extensão, a gente poderia colocar isso. Essa atividade de extensão contempla o item tal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É pesquisa, sim, só no SIGA-A, né? Mas não vai para o CIPAC ainda. Pronto. Isso é fantástico, entendeu? E uma outra coisa que tem a ver com a SRI é essa questão, nem sempre uma atividade de cooperação internacional precisa de um MOU, mas tem muitas atividades que estão sendo feitas, Márcio, eu tenho certeza que muitas delas ainda, apesar de ter muitos indicadores, ainda são subnotificadas. Qual é a minha sugestão? É que eu vou solicitar uma passagem internacional, tem servidor da universidade, seja professor ou técnico, porque nós temos técnicos que fazem cooperações, pelo menos os que trabalham conosco, que estão em atividade doutoral ou de mestrado, eles fazem. A gente envolve os técnicos que trabalham com a gente dentro das nossas pesquisas. E por várias coisas, porque os nossos alunos ganham, porque a gente qualifica a parte operacional, institucional, e isso é fantástico. Então, na hora que eu solicitar uma passagem, ou uma diária, apareceu lá na secretaria só para você dar o ok. E aí, automaticamente, você vai contabilizando isso. Quando a gente pede pela universidade é mais fácil, mas quando pede pela fundação, não sei como é que vocês fazem isso daí, entendeu? Então,
essa contabilidade, porque aí vai o descritivo do que eu estou fazendo, você consegue quantificar. E uma coisa que o Jussiano falou, eu sou da área de tecnologia, então ninguém pode dizer que eu estou fazendo uma crítica, certo? Fazer a defesa por videoconferência, a gente faz. É bom, é legal, é fantástico, reduz custo, otimiza, mas nem todas as atividades elas devem ser assim. Por uma coisa simples, por exemplo, quando eu trago um pesquisador para cá e ele vem para uma atividade, por exemplo, para uma banca minha de doutorado, eu não uso esse cara só na banca. Ele vem para a banca, ele dá uma palestra para os meus alunos, ele trabalha no laboratório, então essa interação entre os seres humanos ele é super importante para estabelecer relações de confiança e, a partir daí, desenvolver uma cooperação. Então, primeiro teve uma atividade de cooperação internacional para depois se fechar um acordo. Então, isso aí é super importante. E nesse período de crise que a gente está vivendo no Brasil, eu acho que a melhor forma é o seguinte, mesmo na crise, ainda tem pessoas captando projetos. Então, como é que a gente estimula esse pesquisador no projeto dele, essa é uma questão de discussão institucional, a lembrar que ele pode desenvolver atividades de cooperação internacional, que é bom para o projeto, é bom para a instituição, mas principalmente para o país. Porque a gente não vai conseguir fazer o Brasil se desenvolver se a gente só fizer coisas para dentro. Esse é um processo endógeno. Então, quando a gente leva o projeto da sífilis, o projeto de esclerose lateral amiotrófica, o AVA-SUS e tudo que a gente faz para fora do Brasil, a gente potencializa muito. E eu vou fechar minha fala aqui, porque senão é uma discussão bem grande, vou falar muito e eu gosto. O que a gente fez agora para o coronavírus, por exemplo, eu estava ali olhando no WhatsApp, hoje o Ministério da Saúde divulgou no Twitter do Ministério da Saúde, o curso da universidade, no Facebook do Ministério da Saúde, e também no LinkedIn do Ministério da Saúde, deve estar na página do Ministério da Saúde, e é muito provável que amanhã esteja na fala da coletiva de imprensa do Ministro da Saúde, ele divulgando o AVA-SUS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como a primeira ação efetiva para a qualificação da sociedade e dos profissionais de saúde no enfrentamento do coronavírus. E como é que a gente conseguiu isso? Cooperação internacional. Nós não conseguiríamos fazer um curso desse em 2 dias se a gente não tivesse começado o nosso dever de casa há 4 anos atrás, em 2016. Então, em 2016, numa atividade em Harvard, nós criamos uma rede de cooperação internacional para conhecer a Organização Pan-Americana de Saúde, estabelecer contatos e mostrar para o mundo o que a gente fazia. E o pessoal, Carol lembra disso, Carilane, disse, rapaz, vocês fazem isso lá? Fazemos. E aí foi todo o interesse, ou seja, nós fomos para lá com um portfólio, apresentamos isso lá, e hoje, isso que está acontecendo no Brasil, apresentando um produto viável, veio porque a gente estabeleceu cooperações. E quem veio procurar a gente foi o pessoal do campus virtual, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Argentina. Por quê? Porque também trouxemos ele para Natal, ele visitou o laboratório do Panamá, mas o campus, ele é argentino, então assim, o Gabriel, isso aconteceu porque em um momento, numa conferência internacional nossa, nós trouxemos ele também para conhecer o laboratório, ou seja, uma ponte que começou em 2016. Sem isso, nós ainda iríamos levar pelo menos de 30 a 90 dias para produzir um material. Ou seja, nós fizemos isso em 2 dias por conta da nossa rede de cooperação internacional. Então, só isso já valeu muita coisa. Nós talvez vamos ser o primeiro país a lançar um curso no momento onde o vírus ainda está começando. Quando a China foi fazer isso, já tinha passado muito tempo. Mas em parceria com uma universidade. Em parceria... Uma universidade em parceria com um organismo internacional. Está gravando, né, Carlos? Eu acho que é interessante. Isso, uma universidade, não foi isso é importante, não foi a Organização Pan-Americana de Saúde com o governo, foi a Organização Pan-Americana de Saúde com a UFRN, com o governo e com a Organização Mundial de Saúde, ou seja, houve uma triangulação aí de várias instituições para fazer isso. E o que é mais interessante é que esse curso que a gente está ofertando para o Brasil vai servir para Portugal, o mesmo curso na mesma plataforma, para Angola, para Cabo Verde, para Príncipe e aí para todos os países de língua portuguesa. Ou seja, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na região nordeste do Brasil, pautando e ajudando a questão da saúde global. Isso é fantástico, né? Aí eu queria só entender como é que se tem esse pensamento aí para institucionalizar e como é que a gente pode trabalhar essa discussão com a comunidade de pesquisadores.
vou ser breve para quanto tempo também, né? Primeiro eu queria parabenizar pela fala de vocês, acho que foi muito importante para o tema do evento, né? A internacionalização é algo que nos preocupa nesse momento. E tem duas questõezinhas que eu queria colaborar, né? Acho que o professor Jucinei falou um pouco, Juciano falou um pouquinho sobre a questão da tecnologia. O professor Ricardo também fez um contraponto nessa questão da internacionalização. E eu queria só falar um pouquinho da experiência que a gente teve, né? Em novembro desse ano, nós tivemos um encontro na Polônia e o tema era Virtual Exchange, ou seja, intercâmbio virtual. E lá foi um programa que ele foi fomentado pelo Grupo Erasmus, né, que tem o Erasmus europeu, e ali a gente teve a oportunidade de fazer um debate sobre a questão da tecnologia nos processos de internacionalização. E ali eu, obviamente, não conhecia muito sobre a questão, como é que está funcionando isso na Europa, e a gente teve a oportunidade de ver exatamente o que o professor Márcio colocou aqui, as mudanças, né, geopolíticas, né, econômicas. Muito interessante a apresentação do professor. E quando a gente vem para a universidade, a gente não começa a gente às vezes não tem a noção disso. Mas o que a gente viu, o que eu vi de interessante no evento foi o que essa mudança tem impactado. Por exemplo, um dado importante, o aluno europeu, nos dados que foram apresentados, né, ele tem recurso para a mobilidade. Mas o que a gente viu é que o aluno europeu, pelo menos pelo que foi apresentado, ele não quer sair na mesma proporção que a gente quer. No Brasil é o contrário, né? A gente quer sair, quer fazer mobilidade, você não tem um recurso, na maior parte das vezes, né? Então, a gente vê uma mudança. E ali, uma experiência muito importante que a gente teve, quando foi se discutir Virtual Exchange, é na preparação para a mobilidade, ou para o sair. E aqui eu achei muito interessante, professora Ângela, a política da UFRN quando fala da qualificação. Porque se você apenas permite um acordo sem você ver o cerne, por que vem, você cresce em número, mas depois não tem resultados, né? E lá a gente debateu justamente isso, o preparar para a internacionalização. E aí acho que as tecnologias, elas nos ajudam muito, né? Nesse debate que a gente teve no ano passado, foram fomentadas a produção de redes, nós entramos nas redes, o Erasmus está fomentando, para que a gente pudesse ter um trabalho de discussão antes da mobilidade, antes da internacionalização, por meio da tecnologia, né? Então, na graduação, por exemplo, os nossos alunos, o que impede um aluno nosso, um grupo de alunos nossos, conversar com um grupo de alunos da Costa Rica, que seja em espanhol, ou que seja trocando experiências com a Europa? E acho que a tecnologia ela pode ajudar muito nesse sentido. E algumas plataformas de Virtual Exchange, elas são disponibilizadas hoje, elas podem ser utilizadas. Na Unirede, a professora Carmen, ela está fazendo um trabalho, já está conosco na internacionalização, foi por meio da Carmen, da UFRN e do CAO que a gente teve essa aproximação com esse CDE também, né, que abriu essas oportunidades, mas eu queria dizer que a tecnologia pode ajudar muito na questão do preparo, dos antecedentes, né, e a gente está tentando fomentar isso. Né? É uma experiência nova que a gente está fazendo e a gente coloca esse debate, inclusive, nesse GT que a professora Carmen está coordenando hoje na Unirede. Como fazer esses antecedentes para o processo. Um pesquisador trocar experiência com outro, ver se realmente o objeto, os alunos, né? Se nós temos alunos da área de tecnologia, por que eles não podem, de alguma forma, por meio de plataformas de acordo, se comunicar com alunos do MIT? Ou outras áreas que são excelência, né? E aí você tem a troca, você acaba produzindo, de alguma forma, laços e relações, e, eventualmente, isso tem sido muito bom nos relatos que têm acontecido, né? Então, é só colaborar um pouco, acho que a gente pode pensar um pouco nisso mais adiante. Mas eu tenho uma pergunta, e é porque esse tema está incomodando a nossa universidade, hoje foi palco de debate, porque nós temos, em Mato Grosso, muitos programas de mobilidade, muitos acordos, né? E está todo mundo muito preocupado com a questão do surto do coronavírus, né? O que fazer com isso? Eu não sei como é que vocês estão vendo hoje. A nossa assessora de Relações Internacionais, inclusive, falou, olha, o que nós vamos fazer? Né? Os alunos que estão vindo, né, tem editais abertos, né? Como trabalhar essa questão nesse contexto nos dias de hoje? Aí eu queria só fazer essa pergunta rapidamente, porque hoje foi tema de debate lá na nossa universidade, nós vamos cancelar os editais, o que nós vamos fazer? Né? Então, ninguém, na verdade, está sabendo como lidar com isso. Eu queria ver a opinião de vocês, vocês já debateram a respeito disso, né? Que é um tema polêmico, né? E acho que merece a gente refletir um pouquinho. Obrigado.
Bom, eu quero agradecer ao Ricardo pela pergunta, porque você tocou num ponto que para nós hoje é o centro das preocupações, né, Renata? Essa questão do acesso às atividades que os pesquisadores fazem em projetos de internacionalização é fundamental para a SRI, porque nós precisamos saber isso para informar, por exemplo, os rankings. Né? A cada ano nós temos de passar, tanto para a QS quanto para a Times Higher Education, que são os dois maiores rankings com os quais a gente tem trabalhado, essas informações que eles nos solicitam diretamente. Então, a gente precisa saber quantidade de alunos estrangeiros, quantidade de professores estrangeiros, valor de investimento para a internacionalização. Isso tudo a gente precisa saber. E a cada ano a gente tem que sair batendo em todas as portas para obter esses dados. Mas já estamos criando uma comissão para unificar isso no sistema de forma que esses dados sejam acessíveis mais facilmente. Essa é uma questão. Isso poderia ser tema de um PAP? Não só isso, como a preparação do professor para ensinar em língua estrangeira. São os dois temas que a gente pretende levar também ao PAP, mas criar projetos que incentivem os professores a oferecer conteúdos em língua estrangeira e que ofereçam a preparação para isso também. Tá? Então, são duas coisas, mas você continuar falando nisso nos ajuda muito. Porque é preciso criar essa demanda, é preciso que os colegas percebam que isso não é uma demanda da SRI, é uma demanda da UFRN. Agora, nós temos lá na SRI uma equipe de excelentes estagiários que estão tratando da nossa exposição nas redes sociais. Então, todas essas informações que chegam viram uma matéria, junto com a Comunica também, que tem nos dado um apoio, e em breve a gente vai fazer também uma série de vídeos com o pessoal da Comunica, com depoimentos de alunos e professores nos projetos de internacionalização. Tá? Para responder ao Alexandre, a gente tem conversado com a Irene nos grupos. É uma preocupação para todos nós hoje. Poucas universidades têm diretrizes já para isso. Aqui na UFRN nós não temos uma posição oficial, mas a SRI hoje se antecipou porque a gente tem que dar uma resposta rápida para os alunos. Né? Nenhum deles nos procurou ainda, mas eles precisam saber que nós estamos atentos. Então, o primeiro passo é esse. O aluno que quiser voltar, nós vamos ter de nos virar aqui, tanto que esse e-mail foi com cópia para o reitor, mas também para a pró-reitora de graduação. Porque se o aluno quiser voltar, ele vai ter de ter uma matrícula extemporânea. Ele tem que voltar para a atividade. Né? Então, isso ainda não foi discutido, não sabemos como vamos fazer, mas estamos preparados para enfrentar o problema. Esse semestre, em termos de internacionalização, está perdido. Não tem como recuperá-lo, não tem jeito. Todos os grandes eventos internacionais estão sendo cancelados. E não tem como manter. O nosso evento da Associação Brasileira de Internacionalização foi cancelado, seria em Belo Horizonte, agora em final de abril. O grande evento mundial dos Estados Unidos, que é a NAFSA, também de Educação Internacional, que aconteceria em maio, não tem como acontecer mais, com certeza eles vão cancelar. A Argentina cancelou antes de ontem a FIESA, que é o evento internacional deles também para educação superior. Então, todos eles estão sendo cancelados. Alguns países que não tinham enviado ainda os seus alunos para a mobilidade deste ano, desse semestre, cancelaram. Nós íamos receber 3 franceses em abril, já não vem mais. Né? O que é bom, porque nós nem precisamos pedir que eles não viessem. Eles mesmos já pediram, já não vêm. E os que vêm para o próximo semestre, nós estamos, por enquanto, tratando normalmente. Né? Não vamos fazer barreiras para os chineses que vêm em agosto, né? Nada nesse sentido. Mas é claro que nós vamos respeitar as regras, tanto dos países estrangeiros quanto brasileiros, para as barreiras sanitárias.
Bom, então eu acho que estamos chegando ao fim, né? Agradecer bastante a colaboração de todos vocês. Eu apenas vou contribuir um pouquinho com o que o professor Ricardo falou, no sentido de que quando você tem a internacionalização e essas parcerias, a exemplo do que aconteceu com as questões da Tanzânia, né, você também consegue exercer dentro dessas suas atividades tudo que a gente faz dentro da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, assim, é algo que deve ser extremamente bem-vindo, né, fomentado, né. Internacionalização é algo muito bom para a instituição dentro de uma visão global, porque tanto ensinamos como aprendemos, né. Então, eu entendo que esse tema é muito rico e importante para que todos nós possamos também fazer parte, né, desse globo, desse mundo. Agradeço bastante a todos vocês, estimo que amanhã também seja uma noite muito produtiva, né, e desejo a todos um bom retorno para as suas casas, um bom descanso. Obrigada.